lá, o mundo definitivamente mudou. E quando a gente pensa em tecnologia, então nem se fala. E é esse o nosso tema, a conectividade e os seus efeitos na educação, na saúde, na economia. 65% dos empregos não vão existir para as crianças que estão entrando hoje na escola. Eu tenho uma startup, essa empresa gera mais e sustenta mais empresas, mais empregos, inclusive no momento de crise. Antigamente se dizia, olha, o desenvolvimento não chega onde não tem estrada. Na verdade, hoje nós estamos no outro patamar. O desenvolvimento não chega onde não existe conectividade. Produção mecanizada, eletricidade, telecomunicações e agora a quarta revolução industrial. O debate foi na Comissão de Ciência e Tecnologia. A discussão está começando. Em primeiro lugar, na atual economia do conhecimento que a gente vive hoje, e se o Brasil quiser deixar de ser um país exportador de commodity, a questão de conectividade é crítica. Na sociedade do conhecimento, a questão de banda larga disponível a custo acessível e de alta qualidade tem a mesma importância que estradas, portos, saneamento, água e energia. Eu gostaria de focar em três principais áreas que vai ser a principal afetado por essa revolução industrial que a gente tem vivido agora, que é a chamada de quarta revolução industrial. Uma questão que foi colocado aqui brevemente é a questão do empreendedorismo inovador, ou seja, startups principalmente. A gente vê que a maior rede hoteleira do mundo não tem um quarto de hotel, é o Airbnb, tudo digital. Quando a gente olha que a maior rede de transportes do mundo é o Uber, que também não tem nenhum carro, é tudo digital. E é quando a gente olha, por exemplo, a questão de mídia, qual é a maior empresa do mundo de mídia? É o Google. Digital também. Todas essas empresas que eu comentei com os senhores, todas elas receberam investimento de capital de risco no início das suas operações. Todas elas. Isso é o quê? Algum investidor anjo ou algum fundo de venture capital que entrou apoiando ela quando ela era apenas uma ideia ou uma tecnologia que não era sequer uma empresa. E quando a gente olha para o Brasil, o que aconteceria se o Mark Zuckerberg do Facebook tivesse tido a ideia aqui? Eu duvido que ele iria conseguir levar isso para outro patamar por causa do ambiente que tem hoje para o empreendedorismo inovador no país. E um dos principais é essa questão de capital de risco. E aí, dos grandes benefícios que aqui essa casa pode trazer é justamente acelerar, tanto aqui quanto na Câmara, a aprovação, por exemplo, do PLC 125, que trata da mudança do Super Simples, onde lá tem uma cláusula que protege o investidor de capital de risco no investimento que eles fazem para startups. O Fórum Econômico Mundial estimou que até 2025, ou seja, daqui a 9 anos, toda essa economia digital que vai revolucionar setores tradicionais vai movimentar 100 trilhões de dólares. Um segundo ponto que é fundamental para isso é a questão de recursos humanos, ou seja, o trabalhador. Que tipo de trabalhador a gente vai precisar para uma revolução digital como a gente está vivendo? Um estudo também do Fórum Econômico Mundial, que é um dos principais estudos que tem no mundo sobre isso, estimula que 65% dos empregos não vão existir para as crianças que estão entrando hoje na escola. Então, imagine todos os empregos que vocês conhecem, com o seu filho que está agora no pré ou na primeira série, e pensando que onde ele vai ser empregado, 65% vão deixar de existir. Hoje a gente já tem muita tecnologia digital para melhorar a educação no Brasil e no mundo. O que a gente não tem, e que é um dos grandes pontos fracos nossos, é a base, que é a internet nas escolas. A gente conseguiria economizar muito recurso usando tecnologias existentes hoje, muitas delas de prateleira e gratuita, que não podem ser usadas nas escolas por falta de conectividade, principalmente em áreas mais pobres e em regiões mais pobres do país. Competências que o indivíduo tem que ter, seja um trabalhador ou seja uma criança, para fazer uso de toda essa abundância de informação e de ensino disponível. E aí entra questões como, por exemplo, a parte de trabalhar em equipe, resiliência,
criatividade, comunicação. Essas serão as grandes habilidades que as empresas vão necessitar a partir de agora e principalmente nos próximos anos. Porque, como foi colocado aqui, vai ter uma hora que vai estar muito democratizado toda a parte de ensino. A gente escuta muito o seguinte das empresas que estão contratando desenvolvedores. Nós contratamos pela parte técnica e demitimos pela parte comportamental. Ou seja, pessoas que sabem o assunto, tecnicamente, só que não sabem se comportar. Não sabem trabalhar em equipe, não sabem ser persistente, não desistir na primeira dificuldade, não sabem se comunicar com os pares, com clientes ou subordinados. Então, toda essa parte é algo que a gente já tem presenciado hoje e que vai realmente acelerar nos próximos anos. O Brasil e seus vários Brasis, a tecnologia que não chega às regiões mais pobres, a economia que cresce com a conectividade. Acompanhe. Falando um pouquinho do panorama setorial do setor telecomunicações, esse setor que hoje conforma números, são 43 milhões de acessos na telefonia fixa, chamado de serviço de telefone fixo comutado, são 25 milhões de assinaturas de banda larga fixa, o chamado tecnicamente serviço de comunicação multimídia. O acesso móvel, SMP, serviço móvel pessoal, já conta com 258 milhões de assinantes, sendo que mais da metade desses usuários tem conectividade à banda larga móvel, a tecnologia empregada, seja ela de 3G ou 4G, e a TV por assinatura conforma algo na casa de 19 milhões de assinantes. Esse setor responde aí por 233 bilhões de reais em termos de receita bruta em 2015, 4% do PIB, acho que no gráfico ali não ficou muito bem a resolução, são 341 milhões de acessos e, portanto, 503 mil empregos gerados diretamente. Se nós quisermos ter aumento de crescimento econômico no longo prazo, é preciso termos ganhos, é preciso ter ganhos de produtividade. E é isso que o acesso à internet propicia, tanto ganhos de produtividade do trabalho e do capital, à medida que você favorece os fluxos de informação, favorece, então, o processo inovativo, acesso ao capital e, portanto, o empreendedorismo, e à medida que isso gera melhores postos de trabalho, a valorização do trabalho, criando, então, um ciclo positivo. No que tange à saúde, objeto também que foi aqui colocado no título do convite, quando você tem conectividade, você tem melhor informação, e essa melhor informação ajuda a prevenção, ajuda também diagnóstico, melhor tratamento e monitoramento. Tem vários estudos que atestam que essa maior informação gerada pelas telecomunicações favorece a redução de mortalidade infantil e outros indicadores que atestam essa relação de causalidade também. E também conectividade e educação. À medida que você fornece acesso a fontes de informação, tanto para alunos quanto para professores, em termos de material didático, e aí você melhora tanto o desempenho escolar nas fontes de aprendizado quando elas estão online, né? E falando rapidamente depois de saúde e educação, dizer aqui foi dito sobre a relação de causalidade entre banda larga e crescimento econômico. Se você utilizar ali as primeiras duas barras, são provenientes do estudo do Banco Mundial, que afirma que, para cada aumento de 10% da penetração da banda larga fixa, isso gera, em média, um crescimento de 1% no PIB de um país. E esse efeito é ainda maior em países em desenvolvimento, tal qual o Brasil. Falando da diversidade regional e socioeconômica brasileira, eu acho sempre que gosto de colocar nesse dado que o Brasil como um país continental em termos territoriais, 85% da população brasileira reside em 1% do território nacional, o que traz desafios enormes para promover a massificação do serviço com qualidade e preços adequados. Veja bem que o Sudeste, que já conta com mais ou menos 63% dos domicílios acessando a internet, em outras regiões, como o Nordeste, esse patamar está em 42%. Veja bem que, enquanto no DF mais de 75% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, no Maranhão esse valor é apenas de 31%. O quadro de conectividade não é homogêneo, sobretudo no Brasil, um país com essas complexidades e diversidades tão grandes. Então, obviamente, em algumas áreas nós estamos melhores que outras, e é justamente por isso, senador, também que a regulação ela deve ser modularizada. Ela deve ser modularizada para justamente melhor
implementar a política pública de acordo com as características das regiões. E é isso justamente que a Anatel está discutindo na revisão do seu Plano Geral de Metas de Competição. A gente fala muito da camada da internet, mas o acesso ao valor e ao conteúdo contido nessa camada requer infraestrutura de suporte, a chamada camada de rede. Por isso é necessário discutir, inclusive nessa Casa de Leis, como a gente pode aumentar os investimentos nessa camada de suporte. Essa é uma frase de um dos criadores, digamos assim, da internet e atual vice-presidente do Google e doutrinador na questão da internet, que ele fala que uma vez que a gente consiga conectar tudo e todos, a segurança e a privacidade serão os grandes desafios. E eu acho que a gente precisa, desde já, estar olhando para esses desafios. Por último, eu coloco a questão da segurança cibernética. Tem essa consultoria, Council of Consuls, é bastante respeitada no meio acadêmico, sediada em Washington. Ela colocou que dentro dos 10 maiores desafios globais, o 8º maior desafio está relacionado ao gerenciamento de governança cibernética. Apesar de que o relatório do OIT indicou que o Brasil está até relativamente bem posicionado no que tange a um índice global de segurança cibernética, eu acho que é preciso avançar nesse setor, porque, evidentemente, à medida que a gente consiga conectar as coisas, as pessoas, essa questão torna-se ainda mais sensível. Lembre-se, a grande empresa de hoje nasceu pequena. E no mundo da tecnologia, as startups estão aí, querendo crescer e aparecer. Veja como os governos podem ajudar. Hoje em dia, o celular, o cara tira a fotografia, o celular o cara manda, faz a comunicação gratuita, né, para onde ele quiser, na internet, porque essa questão esse advento do WhatsApp é uma coisa, realmente o que isso alcança e da forma que alcança é uma coisa assim impensável, né, antigamente. É tanto avanço tecnológico que é isso que eu falei aqui, a gente que vive isso muitas vezes nem percebe que está acontecendo, né? E a juventude de hoje já está integrada, está já automático, já vê as crianças já automaticamente com o celular lá, todo mundo, você está no aeroporto, você está numa parada de trem, você está na rua, onde está que tem a disponibilidade do recurso, as pessoas estão dedilhando. Será que o Brasil está sabendo lidar com a economia desses novos tempos? Será que estamos sabendo estimular nossa criatividade e nossas empresas na competição mundial? Há um projeto extremamente importante dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, que é o projeto Startup Brasil. Este projeto hoje, apesar de muito bom, ele conta com um número limitado de recursos. E eu gostaria de propor aqui, senador Hélio José, que essa casa apoiasse esse projeto Startup Brasil, que é desenvolvido lá dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Softex, e que pudéssemos fazer um direcionamento de recursos de outras áreas para esse projeto. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui que é muito importante que a tecnologia tenha um impacto na saúde. Então, vamos direcionar alguma verba da saúde para o projeto Startup Brasil, de forma que o projeto Startup Brasil possa desenvolver empresas que desenvolvam soluções para a saúde. Se a tecnologia é importante para a educação, vamos pegar a verba da educação e direcionar para esse projeto Startup Brasil. Há um estudo da OCDE que mostra que a sustentação de empregos nas startups é muito maior do que nas empresas tradicionais. Então, quando eu tenho uma startup, essa empresa gera mais e sustenta mais empresas, mais empregos, inclusive no momento de crise. A pesquisa da OCDE é muito importante porque ela foi feita no período entre 2001 e 2011, que pegou justamente o momento da crise global. Eu gostaria imensamente de que o futuro do Brasil fosse um futuro de uma economia baseada na informação. Nós não podemos submeter um país tão rico, tão grande, com a população tão maravilhosa que temos, a um futuro baseado em commodity. Ter um futuro de uma sociedade baseada em commodity é um risco extraordinário para um país com tanto potencial quanto o Brasil tem. Então, é necessário, absolutamente necessário, que a tecnologia da informação e comunicação esteja no centro da política pública. Precisa fazer uma coisa simples, precisa pegar os bilhões que estão sendo investidos em setores tradicionais e
jogar esses bilhões para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Assim, os bons programas que nós temos hoje são programas de milhões. Então, eu tenho um programa hoje que é sensacional no MCTIC, que é o programa das startups, que é um programa de milhões. O outro ponto também que tem um grande potencial, como eu coloquei, é esse ponto que foi vetado do Marco Legal de Inovação em janeiro. Foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei na Câmara e no Senado, e vetaram esse dispositivo que simplesmente permite que o governo use o seu poder de compra para se unir a startups e desenvolverem produtos que não existem, mas que sejam de interesse do governo. Uma instituição de governo se unir a startups para desenvolver um painel solar ou algum chip ou algum ponto de acordo com a situação do Brasil, da realidade brasileira, e se isso der certo, poderia fazer a compra disso daí, pelo menos a primeira compra, que é a mais importante, dessa startup. A gente precisa muito de uma flexibilização trabalhista para esse mundo de startups. A gente vê, por exemplo, que o perfil de quem vai trabalhar em startup é diferente de um trabalhador da construção civil. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o talento que a startup atrai, e a maioria deles é desse tipo, ele quer trabalhar na hora que ele quiser, de casa, de madrugada, quer ter essa liberdade, quer trabalhar fazendo videoconferência de casa. Agora, como é que você explica isso quando o Tribunal do Trabalho, o auditor do trabalho, vai atrás falando por que não está na empresa, por que não fez o ponto e por aí vai? Então, isso afeta muito essa nova geração. Então, a gente ainda está pensando política trabalhista com década de 40 e 50, ao invés de pensar no perfil do trabalhador de hoje. Eu não estou falando nem do futuro ainda. Estou falando do trabalhador de hoje, a gente não tem a legislação trabalhista para isso. Nas palavras do senador José Medeiros, antes, o desenvolvimento estava relacionado à existência de estradas. Hoje, relacionamos o bem-estar, os avanços, à conectividade. Um caminho para a sociedade inteligente. Como que o Brasil está situado em relação à conectividade mundial? Esses percentuais aqui significam um número de conexões móveis para cada 100 habitantes. Vocês podem pegar isso aqui como percentual. Então, vocês podem ver que o Brasil tem 107% de densidade móvel. Isso significa que no Brasil existe um pouco mais de um smartphone por pessoa. A média é mais de um. Se nós falarmos não somente sobre a conectividade, mas falarmos sobre a digitalização, nós estamos falando sobre um campo muito mais amplo. A digitalização tem a ver com a inteligência artificial, com a internet das coisas, tem a ver com a computação 2, biotecnologia, nanotecnologia, optronics, veículos automatizados e assim por diante. Basicamente, é a internet de tudo. A internet na roupa, a internet nas máquinas, a internet nas casas, em tudo. E nós chamamos isso a sociedade inteligente. O Brasil não está muito bem colocado com relação ao seu desenvolvimento da digitalização. Então, o Brasil tem muito a fazer nesse campo. E como vocês podem ver, conectividade não é tudo. Existe todo um contexto, todo um ecossistema que tem que favorecer o desenvolvimento da digitalização. Todo país que progrediu, não só em termos de conectividade, mas digitalização, começou com as políticas públicas corretas, precisas, para promover um ambiente adequado. Não somente um ambiente adequado aos negócios ou à pesquisa, mas um ambiente acadêmico. E poderiam ser um diretor, um guia. Se o seu próprio governo não utilizar os benefícios da digitalização, a população não vai usar. Eles vão precisar de muito mais tempo para desenvolver isso. Um aumento de 10% na penetração de banda larga aumenta o crescimento do PIB per capita em 0,9% até 1,5%. Ou pontos percentuais. Isso significa que se o país estiver crescendo a 2%, uma taxa de 2%,
e neste país a conectividade aumentar 10%, este país vai aumentar o seu crescimento de 2% para 3% do PIB, o que muda significativamente. Quanto mais conectividade um país tiver e quanto mais digitalização esse país tiver, maiores serão as chances de que a sociedade vai ser inovadora. E a inovação ela é da massa crítica. Se você for abandonado, ou se você deixar a sociedade sem inovação, você vai ficar atrasado em décadas. E se você pegar a inércia da inovação, você vai estar entre os líderes e vai estar levando todas as oportunidades de competitividade na inovação. Tudo isso começa hoje com a conectividade e com a digitalização. Uma outra questão aqui, será que o Brasil está sabendo lidar com a economia dos novos tempos? A resposta simples é não. Mas isso também é real para quase todos os países da Terra. Quase. Com poucas exceções. Sabe quem são essas exceções? Se você quiser aprender sobre conectividade e como o progresso está acontecendo, dá uma olhada para os países do norte da Europa. Países como a Noruega, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Islândia. O governo tem que liderar o uso da conectividade como usuário dos serviços, basicamente. E sendo líder na promoção do uso de plataformas digitais, requerendo, vamos dizer, o pagamento de tributos e de compras através desse sistema digitalizado é o caminho. Uma coisa é política pública para a telecomunicação, que é uma indústria regulada, em todo o mundo. E outra coisa totalmente diferente é política pública para tecnologias de informação. Brasil fez muito bom papel em regulação de política de telecomunicações. Brasil criou a Anatel depois que outras agências regulatórias foram estabelecidas em outros países latino-americanos. Assim que Brasil aprendeu a lição e hizo muitas boas coisas. Agora Brasil precisa atualizar a sua política regulatória em telecomunicações, mas é uma atualização. O que precisa mais fortemente Brasil? Uma política pública de promoção a tecnologias de informação. Brasil tem muito trabalho por delante nessa área. Especificamente na nossa Secretaria de Telecomunicações, é a principal pauta de trabalho. Quer dizer, eu diria que nosso objetivo número 1 é construir um plano nacional de banda larga para o Brasil até o 2025, mapeando todas essas necessidades que existem no país de ainda se construir rede, de se levar a conectividade a todas as áreas, a todos os rincões do país. Além disso, nós temos um departamento de inclusão digital que cuida de cidades conectadas, cidades digitais e cidades inteligentes, que visa exatamente levar essa conectividade para as redes de acesso nos municípios, né? E, além disso, em cima dessa camada da rede de conectividade, viabilizar serviços de segurança e de gestão de tráfego e de energia elétrica para essas localidades. Tenho muito orgulho de dizer que participei de forma ativa e decisiva da criação do Sapiens Park em Florianópolis, que é um complexo que já assume contornos especialíssimos no desenvolvimento da tecnologia e que esse segmento hoje, já na cidade de Florianópolis, exerce uma participação importante e fundamental no próprio PIB, da cidade. E isso trouxe, vamos dizer assim,
e traz para as cidades uma enorme contribuição para o desenvolvimento das suas respectivas comunidades. Antigamente se dizia, olha, o desenvolvimento não chega onde não tem estrada. Na verdade, hoje nós estamos no outro patamar. O desenvolvimento não chega onde não existe conectividade. Nós, por exemplo, participamos aí dos BRICS. Em termos de serviço, em termos de produção de conhecimento, nós estamos muito atrás, né? Infelizmente, em todos. Gastamos pouco com a educação? Não, gastamos muito e gastamos mal. Investidor, de um lado, de capital de risco, e do outro, você colocar uma flexibilização no trabalho e redução do custo trabalhista para essa área de informática, que, ao contrário de muitas áreas, não precisa ter faculdade, não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado, ele precisa saber programar. Só precisa saber programar. Qualquer menino que souber programar tem emprego garantido hoje na área de TI. E esse tipo de emprego, que é o emprego de alto valor agregado do futuro, que vai gerar competitividade para o país, é o que a gente não está priorizando hoje e que deveria ser priorizado. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.